Boa noite, irmãos e irmãs. Gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 16. A versão que eu tenho em mãos, ela diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O texto nós acabamos de ler, está na primeira carta, na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 16, e o título dessa mensagem é: o Evangelho de Cristo continua sendo o poder de Deus para a salvação. Paulo escreve essa carta para a igreja, para os irmãos que estão em Roma, e no capítulo de número 1 ele vai dizer que ele tem orado a Deus, pedido em suas orações ao Pai, para que o Senhor lhe conceda uma oportunidade para estar com estes irmãos, a fim de que possa lhes comunicar algum dom espiritual para que eles sejam confortados. Porém, até um determinado momento, Paulo tem sido impedido de estar presente fisicamente com estes irmãos. E ele vai dizer no verso 15 que o motivo da sua carta ser escrita é que ele deseja lhes anunciar o Evangelho. Agora o verso de número 16 que nós lemos, ele vai mostrar para nós qual é o Evangelho que ele deseja anunciar a esses irmãos. A primeira verdade que eu encontro no verso 16, na parte A do verso, é o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. As boas novas do Senhor Jesus Cristo é o próprio poder operante de Deus sobre a face da terra. Porém, se Paulo estivesse nos dias de hoje olhando para a nossa cidade de Curitiba, para a nação brasileira e para muitos obreiros, pregadores, pastores das nossas igrejas, quem sabe ele iria escrever dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porém eu me envergonho do Evangelho que muitos de vós têm anunciado. Um Evangelho antropocêntrico, pensamento mundano, com o seu conteúdo voltado mais para os prazeres humanos do que a mudança de vida. Então a primeira verdade é que ele não se envergonha do Evangelho, porém o Evangelho, ele causa vergonha, onde pessoas têm anunciado um conteúdo que não condiz com a palavra de Deus, são mercadejantes do Evangelho de Deus. A segunda verdade é o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder operante de Deus na terra, e esse poder, este Evangelho, ele gera fé no coração daqueles que ouvem. Romanos capítulo 10 e verso 17, a Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir as boas novas de Cristo. A terceira verdade que eu encontro é: o Evangelho de Cristo, que é o poder operante de Deus na terra, ele gera fé no coração de quem ouve, com o propósito de haver salvação. O propósito desta fé no Senhor Jesus Cristo, que é gerada pelo ouvir das boas novas de Cristo, é soteria. O termo soteria, ele abrange 3 significados básicos. O primeiro dele é a salvação. O segundo deles é libertação. E o terceiro item é livramento. Então, quando Paulo está escrevendo, ele diz que a finalidade desta palavra que é pregada, quando Jesus anunciou a palavra, ele dizia: arrependei-vos, metanoia, mudança de mentalidade, mudança de vida e mudança de comportamento. É um evangelho de poder, de transformação. Eu estava pregando algumas semanas atrás em uma igreja na Fazenda Rio Grande, um culto de jovens no sábado, e eu preguei a palavra. Para quem me conhece sabe que o meu sistema não é muito
emocionalismo, eu procuro ficar centrado no texto bíblico. Eu preguei a mensagem naquele culto e no final os jovens vieram para a frente, o grupo de louvor adorou o Senhor com hino e muitos jovens choraram na presença do Senhor. Uma moça estava do meu lado esquerdo, ela caiu no chão enquanto a mensagem era pregada, começou a chorar e começou a dar alguns brados, alguns gritos. Enquanto essa moça chorava e dava esses gritos, podemos entender que ela estava possessa. Algumas pessoas cercaram essa jovem, oraram por ela. Essa moça se colocou de pé, assentou-se na sua cadeira, levantou a mão e, sem ter sido feito o apelo, ela disse: eu quero aceitar a Jesus. Glória a Deus. Com lágrimas nos olhos. Aleluia. Essa moça veio até o altar, oramos com ela, fiz a oração de confissão. Ela se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como Senhor e Salvador publicamente. Do mesmo culto havia uma jovem do lado direito, de aproximadamente uns 15 anos de idade. Trouxeram essa jovem para receber oração e eu perguntei qual o problema desta moça. A resposta dela foi que ela estava com uma enfermidade no seu estômago. Quando fomos orar por ela com imposição de mãos, estendi a mão sobre a vida dela. Ela se contorceu, caiu para trás, o seu rosto ficou todo pálido, como alguns estão agora, assim. Parecia que ela estava morta. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e nesse momento o Espírito Santo me fez entender que havia sido feita uma obra de macumba sobre a vida dela e foi lançado um espírito de enfermidade. Oramos por ela, expulsamos esse espírito. Essa moça se levantou, essa moça fez a confissão pública e recebeu a Jesus no seu coração. O autor do livro Paulo, Vida e Pensamento, Udo Schnelli, na página 392, ele diz assim: o Evangelho não é uma mera informação sobre o plano salvífico de Deus, mas ele faz parte do evento salvífico, porque é uma representação terrestre poderosa de Deus que cria salvação. No Evangelho completa-se a atuação salvífica de Deus, cuja meta é soteria, salvação, salvamento. Ou seja, salvar a humanidade da força do pecado e da ira de